Olá! Olá! Tudo bem, minha filha? Tudo bem? Pastorzão, apóstolo Marcelo Carvalho, que honra! Honra toda minha estar aqui com você, Ali. A honra é minha. Nossa, que delícia, viu, pastor, estar aqui com você nessa tarde. Olá, pessoal. O pessoal está entrando, enquanto eles vão entrando. Boa tarde a todos. Amados, obrigada por vocês estarem aqui. Clica aí no aviãozinho, chama todos os seus amigos, vai lá na sua rede, vamos propagar a palavra, porque nós estamos com um ministro que é incansável, imparável, né não? Queridos, eu queria agradecer a presença de todos vocês, deixar um abraço a vocês, alunos do Rema Lab, um abraço dos nossos diretores, Tereza e Felipe, que já entraram, já estão nos acompanhando aqui. Essas lives foram geradas no coração, através de muita oração, porque nós entendemos que é um tempo de nós trazermos acréscimo, conhecimento, né? E nessa tarde nós estamos com o pastor, o apóstolo, o professor, o pai espiritual, o pai natural, Marcelo Carvalho. Eu estou aqui babando porque eu sou filha, nasci lá na Verbo em Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui na Verbo Lapa. Mas é uma honra, viu, apóstolo, estar aqui com você. Eu sei que nessa tarde o Senhor depositou preciosidades do céu para falar para todos. Amém. Todas as pessoas serão acrescentadas nessa tarde, eu tenho certeza disso. Que honra, viu, Ô, minha apóstolo? filha, para mim a E ó, honra. pessoal, clica lá no aviãozinho, começa a divulgar essa palavra, porque essa palavra não está presa, não está retida, a palavra do Isso. Senhor está em movimento e somos nós que colocamos a palavra em movimento. Amém? Então corre no seu aviãozinho, chama toda a sua rede, convida todo mundo para que cada um possa desfrutar dessa palavra poderosa. Aleluia! E fique até o final, que nós temos grandes surpresas para vocês. Nós vamos estar sorteando uma matrícula do Rema. Aleluia! Amados, fica até o final, acompanha tudo de pertinho, porque vai ser poderoso. Amém? Alessandra, Então, minha filha. Muito diga, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer e aqui estender os meus agradecimentos ao pastor Francisco, à Tereza e a toda a diretoria aí da Igreja do Rema, por me permitir amém. compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração e, de alguma forma, poder contribuir, colaborar, né, com aqueles que nos assistem hoje, num sábado à tarde, 17 horas, hoje, agora, Sim, nesse momento, e que certamente Deus vai fazer grandes coisas e nos ajudar a trilhar ainda mais esse caminho de aleluia. crescimento e desenvolvimento. É verdade, é verdade. E apóstolo, não, assim, você é incansável, imparável, nada te para, nada te vence. Assim, eu venho acompanhando, né? São lives diárias, às 11 da manhã, às 23 horas, todos os dias. Preciosidades, riquezas do céu. Um compartilhamento muito rico. Obrigada, apóstolo, por você ser assim, tão dedicado, um homem de Deus. É Deus purinho, purinho. Obrigado, eu. Quero mandar um abraço especial para todo mundo que já nos acompanha aí e pedir pro pessoal que me Sim, acompanha, já que já está na live, para mandar aí convites para todo mundo que possa nos acompanhar, assistir essa live conosco, né? É sempre bom sim. estarmos juntos. Hoje é sábado, mas é dia de ouvirmos a palavra também, né? Quero mandar um abraço Pode. especial para minha aluna, né? A Amanda Soares, sua irmãzinha querida, que já está aí com a gente também, nos acompanhando. É verdade, pastor. O apóstolo, e vou plagiar você, né? Você disse que nesse tempo nós temos que ser evangelistas digitais. Perfeito. Então, sejamos evangelistas digitais. O inimigo vem com estratégias, mas nós também temos estratégia. A palavra não vai ficar parada. Ela vai avançar e vai chegar. Perfeito, isso O mesmo. pastor Anderson também está aí na live. Um Já beijo está aí enorme, conosco. pastor Anderson. Bom, nessa tarde nós vamos estar falando, pastor, sobre
realidades da nova criação, né? Mas antes de nós entrarmos nessa matéria, que quando eu fiz o Rema, foi a primeira matéria que eu tive, e eu tive o prazer de ter essa matéria com o apóstolo querido Marcelo Carvalho. E tudo passa pelo pressuposto de que saber quem somos é fundamental. Mas antes disso, eu queria que o apóstolo falasse um pouquinho sobre o Rema, sobre a importância do Rema, né? Sobre a importância dessa palavra da fé no coração, crescendo e avançando. Maravilha. Veja só, Ale, eu fico imaginando, né, nós que já temos o conhecimento da palavra revelada, fizemos o Rema, né? E muitos dos que estão aqui nos acompanhando certamente já fizeram. Tentem imaginar por um segundo como seria passar por tudo que nós vivemos no ano passado e já no início desse ano sem o conhecimento da palavra revelada. Eu particularmente, eu olho para trás e vejo que seria impossível. A essa altura do campeonato, eu não sei o que eu já teria feito da minha vida, né? Sem esse entendimento, sem essa clareza. Por quê? Porque quando você começa a entender a palavra da fé, a qual nós recebemos essa porção, não foi de outra forma senão pelo Rema, né? O Rema foi essa porta de entrada para todos nós, a gente começa a entender o seguinte, que existem duas formas de vida sobre a Terra hoje. Existem dois estilos de vida. E esses estilos não são impostos. É uma proposta, né? Um, na verdade, é imposto e o outro é proposto. Ou seja, um dia nós fomos levados cativos, fomos levados como escravos e fomos aprisionados na ignorância, na escuridão, no medo, né? Na autocomiseração, na falta de entendimento ou a falta de identidade, né? A sua falta de identidade própria. E tudo isso nos aprisionava e nos deixava reféns do medo, da insegurança, né? Então, tudo nos amedronta quando nós não temos nenhum entendimento, não temos Deus, estamos sem esperança. Então, todos os medos do mundo vão se afunilando, se afunilando, se afunilando e chegam em um único medo, que é o medo da morte, né? O medo da morte é que impulsiona o mundo à escravidão constante, né? Todos os dias. Então, no final de tudo isso, a gente entendeu que um dia alguém nos fez uma proposta. Disse, olha, você sabia que o mundo é movido por uma influência de um ladrão, cujo não teria o direito de exercer tal influência sobre os habitantes da Terra, mas roubou, né, do verdadeiro Criador a sua criação e os escravizou, e hoje exerce uma influência sobre ele. Ele é um ladrão, e esse ladrão ele só tem o objetivo de roubar, matar e destruir. Ele quer explorar a humanidade ao ponto de levá-los ao inferno. E aí, ponto final. Mas eu estou aqui e quero fazer uma proposta para você. Que tal você sair desse mundo cruel, dramático, triste, e inseguro e principalmente que só te conduz a roubo, morte e destruição e viver uma vida plena e abundante? Que tal isso? Aleluia. E eu disse, mas eu preciso pagar quanto? Nada, você não precisa pagar. Na verdade, você só precisa aceitar o preço que foi pago. E aí eu disse, sim, eu quero. E aí o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz, uma vez que você recebeu essa proposta, ele diz, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. A vida cristã é uma proposta de Deus para nós. E nós dissemos sim. Agora, nós só aprendemos isso no dia que nós conhecemos de fato uma escola chamada Rema, né? Amém. Por isso eu não quero dizer que seja a instituição Rema que detém esse segredo, vamos botar dessa maneira. Não é isso. Mas a escola Rema, ou a visão Rema, é uma visão de Deus. Aleluia. Os dias da igreja sobre a terra. Para que tragam os homens ao entendimento, à clareza, à revelação da verdade. Aleluia. Da palavra de Deus. Então, qual é a verdadeira importância? É que o Rema nos tira da religião e nos coloca de volta no trilho do crescimento, do sucesso por meio de uma vida cristã. A vida cristã, ela é a vida de fé que nós tanto falamos. E a vida de fé é a vida original pensada por Deus para todos os seres humanos. Então, a gente não tem outra opção
para obter algo de Deus, senão quando a gente se dispõe a viver a vida original que Deus, através de Jesus, conquistou de volta para nós, nos arrancando dessa escravidão qual nós estávamos sujeitados. E agora nos dando uma nova oportunidade de escolher uma nova forma de viver. Essa palavra maravilhosa, que nos tira da religião e nos traz para uma vida de fé. O senhor falou uma frase aí fantástica sobre fé. Aliás, essa semana o senhor falou de fé. Ô, apóstolo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque em Belo Horizonte a gente vive, eu tive esse privilégio, né, de estar em BH no meu primeiro e metade do segundo ano do Rema, e pude perceber como os jovens de Belo Horizonte estão contagiados por essa palavra. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Tem uma ação extraordinária que acontece em Belo Horizonte, porque 60% dos alunos estão entre 16 e 20, 25 anos, né? São os jovens mesmo, essa geração que vai se levantar e que vai fazer a diferença. E eu queria que o senhor explicasse a importância deles fazerem o Rema, inclusive aos 16 anos, se preparando para a sua vida secular. Sim. Né? E queria também que o senhor falasse um pouquinho para os pais, porque é importante os pais entenderem, né? Sempre tem aquele desejo genuíno de, não, eu quero que meu filho ingresse numa faculdade, né? É melhor fazer o Rema depois. Não, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, da importância do Rema para os jovens. Ótimo, beleza. Então, para que a gente chegue a esse entendimento, a gente vai precisar primeiro pegar uma história aqui e uma linha de raciocínio, para que a gente possa chegar realmente nessa questão dos jovens no Rema, né? Eu gosto do que o apóstolo João disse na sua primeira carta, quando ele diz: jovens, vós sois fortes, e em vós a palavra permanece. É bem interessante quando você pega essa citação de João e faz uma comparação com a citação do próprio Deus a Josué. Eu vou dizer de novo qual foi a citação de João e vou dizer qual foi a citação de Josué. Ele disse assim: jovens, vós sois fortes, em vós a palavra permanece. Então, sinônimo de força é retenção da palavra. Se você é capaz de reter a palavra, isso significa força. Sabe? Aleluia! Eu vou te explicar isso melhor quando você olhar o que Deus falou com Josué. Quando Josué estava diante do seu maior desafio. Josué tinha sido levantado por Deus para assumir a liderança do povo de Israel e fazê-los atravessar o Jordão e herdar a terra, né, que lhes havia sido prometida. Então, era um grande desafio. Acredita-se que eram 3 milhões de pessoas, né? E ele tinha essa incumbência agora. E era fácil para ele? Não. Ainda que ele tenha andado 40 anos ao lado de Moisés como servo, e ele tenha aprendido todos os pormenores de maneira natural, de maneira espiritual, o Moisés, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus para a sua geração. Para a realidade em que ele vivia, ele foi fiel em toda a casa de Deus. É isso que a Bíblia diz. Assim como Moisés foi fiel para toda a casa de Deus, assim também Jesus, né? Bom, enfim, Josué estava diante de um grande desafio. E o próprio Deus disse para ele o seguinte: olha... Oi? Oi, me ouviram? Eu ouvi. Ele disse: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano, ao norte também, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, e a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Porém, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. E aí ele vai repetir no 7 de novo. Então, seja forte e corajoso. Mas vamos pensar aqui uma coisa.
O desafio era gigantesco. Moisés havia conduzido esse povo 40 anos, o povo não era fácil. E Deus chama Josué e diz, olha, meu servo Moisés morreu, agora é contigo, tu vai ter que herdar. Só tem uma coisa, ainda que os dois tenham andado juntos, as características eram totalmente diferentes. Moisés era um homem chamado como o homem mais manso da terra. O tempo no deserto, anterior a assumir a responsabilidade de conduzir o povo de Israel, o trouxe paciência, mansidão, né? Haja vista que ele havia matado um egípcio e fugiu e passou 40 anos no deserto, que foi nesse deserto que ele teve um encontro real com o Senhor através de uma sarça que queimava. E aquilo foi moldando o coração de Moisés. 40 anos no deserto. Mas Josué era um guerreiro. Josué era um general. Josué era um bicho bruto, solto no meio do mato, né? E aí imagina Deus chegando para ele, conhecendo quem ele é, e dizendo assim, olha, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Aí cá entre nós, se você fosse Josué, um general, um bicho bruto, e Deus diz assim, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida, tu vai tomar posse da terra. Como é que você imaginaria que tomaria posse dessa terra? Lutando. No cacete, no pau, na briga. Partindo pra cima. Assim, pra dentro. Aí Deus diz, olha, mas você vai precisar ser forte e corajoso. Bom, será que Deus quer me ensinar um golpe novo? Será que Deus está querendo me ensinar uma nova estratégia de guerra? Eu pensaria assim, né? Porém, veja o que ele diz. Ele diz assim, seja muito forte e corajoso para ter o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Veja, a força e a coragem não é necessário para brigar, é necessário para reter a palavra. Aleluia! Uau! Você vai ter que ser forte para praticar a palavra, para reter a revelação e praticar a palavra. Só quem é forte retém e pratica. Aleluia! Tá entendendo? Tem que ser forte para reter a palavra e dizer eu vou praticar. Porque eu vou te dizer, quando você retém a palavra, vem o diabo, vem as circunstâncias, vem falta, vem a tua mente, vem as tuas emoções dizendo faz diferente. E você vai ter que ser forte e corajoso para dizer se a palavra de Deus diz, eu pratico, ponto final, não se fala mais nisso. Aleluia! Jovens, vós sois fortes. Vocês são capazes de reter e praticar a palavra e salvar e preparar a igreja para a volta de Jesus. Aleluia! Uau! Essa é a grande importância. Nós já vivemos demais, já tem muita coisa na nossa mente, apesar de que eu me sinto jovem, assim como você também, né? Mas nós, aqueles que já passaram, nos sentimos maduros demais para acreditar em certas coisas, né? Pega um pastor com 40 anos de ministério que vive dizendo que é pecador e tenta convencer ele que ele é justo. Mais difícil. Ele viveu 40 anos no pecado e quanto mais se peca, mais consciência de pecado se tem. Agora pega um jovem que está começando a sua vida e diz, você não é pecador, você é justo. Ele diz, eu sou justo. E ele parte para cima. Então qual é a grande importância de se ter esses jovens formando a sua personalidade, o seu caráter dentro de uma escola que capacita a verdade? É que quanto mais cedo ele possa ingressar em tal escola ou nessa doutrina neotestamentária, quanto mais cedo ele for ensinado as verdades da palavra de Deus na sua essência, no Novo Testamento, com base no evangelho pregado por Jesus. Aleluia! Menos chance ele tem de ter a sua mente corrompida, moldada pelas mentiras, pelos sofismas que há no mundo, né? Então, quanto mais cedo pudermos colocar essas verdades no coração dos nossos jovens, quando se é jovem, adolescente principalmente, você tem mais facilidade de acreditar, você é forte, você é corajoso, né? Você é destemido. Eu vejo pessoas que fazem o rema, aí saem do rema, e eu vou na igreja deles e eles continuam pregando coisa errada. Eu disse, cara, tu não fez o rema? Eu fiz, mas sabe o que é? Eu fico com receio do povo, eu fico com medo do que o povo vai pensar, eu fico com medo do meu pastor, o que é que vai dizer? Não são corajosos, não são fortes,
são fracos. Pessoas que ouvem a verdade, sabem que é a verdade e não praticam, são fracos. Não são corajosos. Jovens não têm isso. Se você pegar um jovem, se for um pastor de uma igreja, colocar o seu jovem fazer o remo e ele voltar e ver que você está pregando errado, se você confrontar ele confronta você e ainda é capaz de sair da sua igreja. Você entende? Então, qual é a importância? É que é exatamente na adolescência, é exatamente na juventude, que você está mais suscetível a todo tipo de influência. Todo tipo de influência. Se você não influenciar os seus filhos na juventude, na adolescência, na juventude, certamente o mundo doutrinará. O mundo doutriná-lo-á. Certamente. Né? Eu tenho um filho de 17 anos, né? O Pedro, que começou a fazer o Rema o ano passado. O ano passado ele começou o primeiro ano, esse ano está no segundo ano do Rema, ele tem 17 anos. Pastor, mas ele já concluiu o ensino médio? Já concluiu o ensino médio, fez vestibular, inclusive, esse ano. E não vai fazer universidade? Vai também. Já vai também, sabe? Já passou, está fazendo na PUC. Está fazendo administração de empresa na PUC e fazendo Rema ao mesmo tempo. Aí, uma das primeiras matérias que ele teve na PUC foi filosofia. Filosofia. Aí, quando o professor começou a ensinar algumas coisas sobre a filosofia, ele contestou, ele disse, não pode ser assim. Eu conheço a verdade não é essa. Aí o professor chamou ele depois e disse, eu já entendi, você também é crente, né? Ele, sou crente, sou filho de Deus. E a coisa é assim, eu queria saber se essa filosofia não serve para quê? Ele disse, para nada. Ele disse, por que a gente tem que aprender isso? Agora, se é uma criança despreparada, se é um adolescente despreparado, que não tenha sido influenciado corretamente pela palavra, não é pelos pais, os pais são incentivadores da palavra. Pela palavra, pela verdade, né? Certamente, hoje ele estaria todo balançado em suas crenças, porque não estaria consolidado. Você já reparou que quanto mais o tempo passa, obviamente que a gente está ficando mais próximo da volta de Jesus, amém, a adolescência tem se tornado cada vez mais longa, né? As pessoas não saem da adolescência por tanto tempo, né? Ou seja, antigamente dava-se 18 anos, ele já era adulto, um jovem adulto, ele saía da adolescência aos 18, ele tinha que trabalhar, muitos saíam da casa dos pais, né? Eu me lembro que com 18 anos eu saí de casa e vim morar em Belo Horizonte, né? Com 18 anos eu não tinha nada aqui, meus pais não podiam pagar para mim o aluguel, não, eu tinha que me virar. Com 18 anos, 18 eu tinha. Eu saí do interior da Bahia para morar em Belo Horizonte. Hoje, com 18 anos, os pais não querem deixar o menino pegar um ônibus para ir no centro da cidade. Pegar o metrô. Não, porque ele é muito novo, ele não tem experiência, sabe, pastor? Ele não tem experiência para pegar um ônibus, mas tem experiência para abrir a cabeça para um monte de porcaria. E nós, os pais, roubando dos nossos filhos a oportunidade do desenvolvimento. Uau. Você já parou para pensar que Davi tinha aproximadamente 17 anos quando ele foi ungido rei? Você já parou para pensar que Josias tinha 15 anos quando assumiu definitivamente seu reinado? Você já parou para pensar que Samuel, na sua adolescência, já ouvia a voz do Senhor que dizia Samuel, Samuel? Você já parou para pensar que Maria deveria ter algo em torno de 16 anos ou 17, quando o anjo apareceu para ela? Agora veja, Deus confiou coisas extraordinárias a adolescentes de 16 anos. Uau! E nós julgamos os nossos adolescentes não serem capazes de pegar um ônibus? Quem está errado nessa história aqui? É isso aí. Pois o Pedro, meu filho, não é porque é meu filho, não. Mas ele vai ter que aprender assim. Hoje ele tem que ter responsabilidade. Ele faz a universidade, está estudando. Ele faz Rema, está estudando também. Ele, além disso, empreende, tem a sua própria loja já com 17 anos. Tem que ganhar o seu dinheiro se quiser sair, quer arrumar uma namorada. Então vai trabalhar, porque eu não vou te dar dinheiro para você comprar sorvete, não. Né? Vai ter que trabalhar, não quer namorar? Tem que namorar, tem que trabalhar, né? E ainda, além disso tudo, ainda está fazendo um curso na área de arte e design.
É possível? Bom, nós recebemos todos os dias uma dádiva de Deus. 24 horas para a gente, de fato, tirar desse dia a nossa porção de felicidade. A Aleluia. questão é prioridades. O que é que nós, pais, estamos, de fato, ensinando como prioridade aos nossos filhos? Alguém uma vez disse assim, Ale, que a melhor forma de ensinar uma criança ou um adolescente é pelo exemplo. E eu acrescento, eu acho que essa é a única forma de se ensinar um adolescente. Você pode falar o que você quiser. Ele só vai aprender com aquilo que você faz. Então, nós deveríamos ser os maiores incentivadores. A maioria dos pais que fizeram o rema e sabe o que é o rema por experiência, incentivam seus filhos a fazerem o rema antes mesmo de fazer a universidade. É, isso aí. E tem que ser quem passou pelo rema, principalmente os pais, né, apóstolo? Sabe o quanto essa palavra é fundamental para você resistir no dia mau. Uhum. Uau! Nossa, apóstolo, que ensinamento sobre criação de filhos. Aleluia, aleluia, é verdade. Né? A gente precisa educar as nossas crianças sobre a palavra da fé, sobre a verdade, porque eles vão para o mundo e se Deus confiava a eles, por que que nós não vamos confiar? Fica a dica aí para todos os pais. Confie em seus filhos, porque o Espírito comunica com o Pai, comunica com o Filho também, né? Isso. Oh, Glória! Então vamos falar um pouquinho sobre essa matéria maravilhosa que é a realidade da nova criação. Eu sei que o apóstolo tem um amor tremendo, porque o PCML é sobre isso, sobre a nossa origem, sobre quem nós somos hoje em Deus. Então eu queria que agora fique à vontade, apóstolo, fale conosco sobre essa nova realidade de vida, sobre essa carreira que nos foi proposta. Olha só, existe uma verdade oculta, né? Ou, de certa forma, discreta dentro das escrituras, que a gente não se vê falando muito nas igrejas. E é uma pena, né? Que existem duas mensagens dentro da Bíblia. As pessoas não querem enxergar isso, eles acham que tudo é, não, é só uma mensagem. A Bíblia, por si só, é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela se manifesta em duas dispensações, duas alianças, sim, ou dois testamentos distintos, né? Completamente. São duas mensagens completamente distintas, né? E ela é vista de maneira intrínseca em alguns textos bíblicos, como por exemplo, em Hebreus capítulo 1, né? Hebreus, estou citando aqui, enquanto o pessoal vai abrindo aí, eu vou citando aqui aleatoriamente os textos que vem na minha mente, tá bom? Mas, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos pais por meio de profetas. Então, veja, durante muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Essa é uma mensagem de Deus. Sim. Ele diz, e agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a quem designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Essa é outra mensagem. Existe uma mensagem que foi propagada pelos profetas e existe uma mensagem que veio por meio de Jesus, o Filho. E nós temos que aprender a fazer distinção dessas duas mensagens, porque elas revelam duas realidades completamente distintas e diferentes. Ou seja, se eu misturo as duas coisas, eu me perco no entendimento ou no conhecimento sobre Deus, e a partir de Deus o conhecimento sobre mim, e a partir do conhecimento sobre mim o conhecimento sobre a vida como um todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem essas duas mensagens que estão cifradas, né, dentro de toda a palavra de Deus. São duas mensagens distintas. Ainda em Hebreus, capítulo 2, a Bíblia ainda diz assim, no versículo 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para que jamais nos desviemos dela. Pois a mensagem que foi transmitida por anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu seu merecido castigo.
Essa é uma mensagem, a mensagem que foi transmitida por anjos. Ele diz: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor? Essa é outra mensagem. Quem são os dois precursores dessas mensagens? A primeira mensagem, o grande precursor, se chama Moisés, a quem é atribuído a escritura da Torá, ou 5 primeiros livros bíblicos, né? Os livros históricos que estão lá. Foram escritos por Moisés. Moisés é que deu a tônica da mensagem da Antiga Aliança. Ele mostra e demonstra a lei em sua operação. Então, essa é, de fato, uma mensagem específica a qual Paulo, o escritor de Hebreus, disse que foi escrita por meio de anjos. Agora, do outro lado, existe um outro ícone e outra mensagem. E essa outra mensagem é chamada de boas novas. A primeira é chamada de lei que apresenta a morte. Olha, tu está morto. Olha, tu vai morrer. A lei apresenta a morte. Mas, pelo outro lado, a mensagem de Jesus, ela apresenta a vida. Ele diz: é uma boa notícia para você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele agora nós tivéssemos a vida, ou fôssemos feitos justiça de Deus. Então, veja, existe distinção entre as duas mensagens. A mensagem da Antiga Aliança e a mensagem da Nova Aliança. O apóstolo Paulo chega a chamar a mensagem da Antiga Aliança de ministério da morte, ou ministério da condenação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 3, em diante. Eu posso ler para você, só para poder não ficar com nenhuma pulga atrás da orelha, aí achando que eu estou falando nenhum tipo de heresia. Né? Mas eu quero mostrar para vocês. Aleluia. Aleluia. Diz assim, versículo 5 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Estamos certos disso por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que consideremos ser capazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos ou por nossa própria conta. Nossa capacidade vem de Deus, pois Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Aleluia. Não mais da aliança da lei escrita, mas da aliança do Espírito. Porque a aliança da lei escrita apresenta a morte, mas a aliança do Espírito apresenta a vida. Aleluia. É disso que Paulo está falando. Tem gente que acha que a letra mata e o Espírito vivifica. É a Bíblia lida, vai tirar o poder da vida. Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo é que você conhecer só a Antiga Aliança, ela servia para mostrar como estávamos mortos. Mas Jesus veio estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança mostra o quanto estamos vivos. Aleluia! Aí, veja, ele diz, porque o antigo sistema, ou a antiga aliança, com suas leis gravadas em pedra, ela terminava sempre no reconhecimento da morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar no rosto de Moisés. Né? Por causa da glória que brilhava no seu rosto, ainda que esse brilho viesse a se desvanecer aos poucos. Acaso não deveríamos esperar uma glória ainda maior na nova aliança, no novo sistema, que se baseia-se na obra do Espírito? Bom, se na antiga aliança, no antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é a nova aliança, o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não dá para ser comparada com a glória magnífica de agora. Portanto, se a antiga aliança, o antigo sistema que foi substituído era com alguma glória, muito mais glorioso é o novo que permanece agora. Uma vez que o novo sistema ou a nova aliança nos dá tal esperança, agora nós podemos falar com coragem, com ousadia, porque não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não prestassem atenção que a glória que ele trazia acabava aos poucos. Aleluia! Ele diz assim, mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu se lhe cobre a mente. E esse véu pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando as pessoas leem os escritos de Moisés, seu coração se cobre com um véu. Uau! Então, veja. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Se nós não entendermos que há a distinção entre nova aliança e antiga aliança, que aqueles que estão em Cristo
fazem parte de uma nova criação e não da velha, que era baseada na velha aliança, que era baseada no Antigo Testamento, então nós vamos, de fato, continuar obscurecidos de entendimento e alheios da verdade, que de fato nos trazem lumen à vida que Deus pensou para cada um de nós, né? Aleluia. Veja, o primeiro passo é saber que um dia nós estávamos debaixo daquela condição da lei, mortos. Porque é isso que a lei faz. Mostra o quanto nós estamos mortos. Eu estava morto por causa dos meus delitos e pecados. Mas Deus, com grande amor com quem nos amou, me deu vida. Aleluia. Me deu vida juntamente com Cristo, e com Cristo me ressuscitou, e com Cristo me fez assentar em lugares celestiais, onde nem sequer eu podia imaginar. Agora, todas essas coisas precisam vir acompanhadas de uma reabilitação do conhecimento e da vida original de Deus. Eu dei um exemplo ontem na minha live, eu quero repetir esse exemplo aqui, que eu acho que é bem pertinente. As pessoas que são internadas com Covid ou com qualquer outra doença e comorbidades e passam muito tempo deitadas em um hospital, internadas em um CTI, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa pessoa pode ter 50 anos de idade e quando ela sai daquela condição de enfermidade, a qual ela ficou 3 meses deitada, ela não consegue andar com as próprias pernas. Ela está completamente debilitada e ela perdeu a coordenação motora, funções tão básicas, tão simples, e ela já não consegue repetir. Ela precisa aprender a voltar a comer, ela precisa aprender a andar, aprender a andar. Veja, uma pessoa que tem 50 anos de idade, ela passou 49 anos e 7 meses fazendo tudo isso, andando, comendo, e por causa de 3 meses deitado em uma condição que não é a condição original dele, aquilo lhe atrofiou os músculos e agora impede de que ele faça movimentos que para ele era tão comum. E aí ele precisa passar por um processo de reabilitação. Ele tem que se submeter agora a um profissional que vai lhe ensinar de novo os princípios elementares da vida. Como andar, como comer, como fazer coisas simples. E ele vai ter que se submeter e colocar força até que ele ganhe novamente músculos e possa, de fato, caminhar com as suas próprias pernas novamente. Sabe? Quando nós somos criados de maneira original, é importante a gente entender a nossa origem, entendendo a cabeça do nosso Criador. Quem foi que nos criou? Nós somos, porventura, fruto do acaso? Nós somos, porventura, uma mera explosão, um elo de uma evolução, de uma ameba desenvolvida? Quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos criados por Deus e criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Agora, quem é esse Deus que decidiu criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança? É importante saber quem é Deus. A palavra Deus nem mesmo pode ser chamada de nome. A palavra Deus é um ofício. A palavra Deus é um título. A palavra Deus é uma posição. E essa posição só é ocupada por alguém que carrega algumas características únicas. Alguém que seja autoexistente, alguém que seja autossuficiente, alguém que não precisou de ninguém para existir, que não precisa de ninguém para viver. Alguém que tem todo o poder, toda a ciência, alguém que domina o tempo. Então, se o ser, ele consegue aglutinar todas essas características, então ele pode ser chamado de Deus. E só existe um Deus. Só existe um único que consegue pegar todas essas coisas de uma única vez e dizer: eu sou Deus e não há outro como eu. Eu sou Deus. Esse Deus poderoso foi que um dia, lá na eternidade, disse assim: eu vou criar o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Eu quero multiplicar a mim mesmo. Eu quero criar alguém que seja a extensão da minha própria existência. Agora, vamos nos perguntar por que Deus, que é autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, desejaria criar um ser à sua imagem
conforme a sua semelhança. O que motivaria esse Deus? O que é que nós poderíamos oferecer em troca? Ele já tem tudo, eu não preciso de nada. Não foi nada que tenha vindo de baixo para cima que o motivou. Aleluia! O motivo pelo qual Deus criou a humanidade não nasceu fora dele. Nasceu dentro. Aleluia! O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 1, verso 4, quando ele diz, foi por amor que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe qual foi o motivo? A própria natureza dele. Deus é amor. E o amor, ele tem uma única necessidade, compartilhar de si mesmo. O amor precisa doar de si mesmo. O amor precisa manifestar quem ele é, e a forma do amor se manifestar é se multiplicando. O amor não busca seus próprios interesses, nunca buscou. Foi por amor que ele nos criou. Aleluia. Ele nos criou de uma maneira ímpar, de uma maneira extraordinária. Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Para quê? Bom, a história é interessante. Porque Deus, antes de que o céu existisse, decidiu criar o céu. É isso que diz em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então criou Deus os céus. Mas, se os céus foram criados, e foram de fato, é porque Deus existe antes do céu. E então Deus cria o céu e tudo que nele há. E nesse céu, qual ele criou, existe um palácio para Deus, se assim eu posso dizer. Existe um templo de Deus, existe um trono de Deus estabelecido, onde corre águas de vida, onde é o centro de toda a vida que existe em tudo. Quanto há, flui desse trono de vida eterna, sabe? Ele vai fluindo vida a partir dele. E aí, a partir disso, ele criou exércitos, ele criou seres celestiais, ele criou governos, ele criou autoridade, tudo isso no céu. E depois de tudo criado no céu, a Bíblia diz que agora, isso em Hebreus capítulo 11, verso 3, ele passa a criar o universo que nós conhecemos, visível. Então, veja, o céu é muito maior do que o universo que nós conhecemos. E foi a partir desse céu gigante que Deus criou todo o universo diante dos seus olhos com o poder da sua palavra. Haja! E tudo se fez. E depois do universo visível todo formado, no qual a terra estava inserido nele, Deus disse, pronto. Então agora chegou a hora da nossa obra-prima. Façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Ser imagem e semelhança significa nós termos que carregar em nós a mesma natureza de Deus, os atributos divinos, tudo intrínseco dentro da natureza humana. E Deus o criou. Agora eu te pergunto, Deus é espírito. Mas na nossa cabeça, quando a gente pensa na criação do homem, a gente sempre pensa que o homem foi criado na terra. O homem foi criado em Deus e Deus estava no céu. Logo, a natalidade humana não se deu na terra, se deu no céu. É por isso que Paulo disse que nós não somos cidadãos daqui. Nós estamos aqui como forasteiros. Mas nós pertencemos ao céu. Nós viemos do céu. E aí esse Deus que nos criou sua imagem e semelhança, seres espirituais, imagem e semelhança de Deus, criado no reino celeste, ele sopra a partir do reino celeste esse ser dentro de um boneco de barro no reino físico. Para quê? Ele diz, para que ele tenha domínio. Aleluia. Ele vai com tudo que eu soprei dentro dele, a minha própria vida. Agora veja. A ideia de Deus era que o homem fosse o seu representante legal sobre a terra. Ou seja, Deus, a partir do céu, assentado no seu trono, pudesse governar a terra sem ter que ele mesmo vir até a terra de maneira física. Mas através de nós, que o representaria, ele estaria governando. Como? A partir da sua palavra. Deus fala a sua palavra ao nosso coração e a gente faz com que aquela palavra nos impulsione a uma ação correspondente. E essa ação agora é a vontade de Deus que está no céu, exercida pelos homens que estão na terra, pelos filhos que estão na terra. Aleluia. Essa foi a concepção humana, a criação do homem. É isso que o homem foi criado para ser, é isso que o homem foi criado para fazer.
Essa é a origem, essa é a natureza, e é nisso que nós temos que focar. Porém, nós sabemos que o pecado roubou de nós o privilégio de sermos a extensão de Deus aqui na Terra. É Ele nos verdade. roubou e nos aprisionou em uma maca chamada pecado, em um tubo chamado a influência do mundo, o qual nos debilitou, o qual nos roubou as mais simples funções, que era amar, que era andar em fé, que era propagar a vida, e nós ficamos ali aprisionados. Mas sabe de uma coisa? Um dia Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho, também foi Aleluia. soprado do céu pelo Pai, no ventre Uau. de uma menina de 16 anos, o qual era parte da própria criação, e ele se humilhou, o Criador sendo gerado pela criação. E ele nasceu, e não Aleluia. nasceu com 30 anos, ele nasceu como um bebê que não sabia falar, que não sabia comer Aleluia. sozinho, mas ele foi aprendendo pela palavra que ele ouvia, e ele cresceu. E aos 30 anos, Aleluia. 33 anos, ele se entrega por nós, nos tirando daquela condição. E diz agora tudo que Aleluia. você precisa é entrar numa reabilitação da nova criação. Você vai precisar reaprender funções que são tão essenciais para a sua vida, Marcelo. Marcelo, você vai ter que reaprender a amar. Você vai ter que reaprender a andar em fé. Você vai ter que reaprender a sorrir independente das circunstâncias. Marcelo, é uma questão agora de processo. Você recebe a palavra, ela te impulsiona ao coração e você tem uma ação correspondente. E você, Marcelo, vai trazer o céu para a terra. Sabe, Marcelo, aquele sonho que você tinha, bom mesmo é estar no céu? Pois bem, bom mesmo é trazer o céu até você. Aleluia. Aleluia. Então, essas verdades que movem nosso coração, a nossa vida. Não dá para viver sem isso. Aleluia. Não é uma regrinha. O rema não pode ser uma regra, um conjuntozinho de regrinha, não. Sabe? Como papagaio de pirata que só repete. Não, não, não. Você tem que mergulhar e viver com esse mesmo. Sabe, Ale? A maior alegria da minha vida é saber que tudo que eu estou falando para você aqui não foi fruto do estudo da tarde, não. Foi fruto da vida. Foi fruto do que eu experimentei. Aleluia. Aleluia. Olha, a palavra é tão poderosa, pastor, apóstolo, professor, que ela se renova. Falar de realidades da nova criação é falar dessa nova proposta de vida que Jesus trouxe, que nós devemos reaprender. Adorei a reabilitação. Sermos reabilitados para andarmos em fé, para andarmos em amor, para exalarmos o caráter do Pai que está em nós, aqueles que nasceram de novo. Aleluia! Temos mais 10 minutinhos, apóstolo. E eu quero que você fale, é possível viver neste mundo tenebroso? O apóstolo João falou na sua carta que o mundo jaz no maligno. É possível viver neste mundo tenebroso, sendo essa nova criação, andando em amor, andando em fé, exalando a presença do Pai? É possível, apóstolo? É possível. Aleluia. É possível, é completamente possível. E alguém já provou isso para nós, né? Amém. Alguém já provou que é possível. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade em entender e viver essas verdades? Porque o mundo nos aprisionou e moldou a nossa mente ao seu bel prazer. É um sistema que vai nos empurrando a uma alienação geral, no qual nós acreditamos sempre que é assim mesmo, sempre foi, sempre será assim, né? E aí, quando alguém rompe com esse sistema do mundo, a gente diz, é um gênio. Olha lá, esse nasceu para ser um grande gênio da humanidade. Não, não, não. Ele apenas desafiou o sistema, saiu da caixa, decidiu viver fora. Mas você já reparou que nós somos doutrinados a viver as mesmas coisas sem questionar desde que nascemos? Não Sim. pela maldade dos nossos pais, mas porque eles também foram doutrinados a nos doutrinar, né? Nós começamos na nossa primeira infância e quando começamos os primeiros passos que estamos formando a nossa
mente está sendo moldada, a gente diz, por que isso? E a resposta do pai diz, é porque sim. Não me pergunte e faça. É. E a gente vai ficando preso dentro de uma bolha, de uma redoma preparada por aquele que governa esse mundo que é o mal. Com o objetivo exatamente de explorar. Você já parou para pensar como é que o Satanás conseguiu escravizar os filhos de Deus? Sabe, eu gosto de pensar nisso, como as pessoas conseguem, por exemplo, domar um elefante para ser uma atração em um circo. Qualquer circo do mundo que tiver um elefante como atração, se o elefante soubesse quem ele era de fato, ele não ficava nem 3 minutos naquele lugar. É verdade. A força de um elefante é maior do que o impacto de um tanque de guerra. Ele batendo de frente com um edifício, era capaz de derrubar o edifício. Mas ele está ali doutrinado a ser um espetáculo de circo. Sabe por quê? Porque desde que ele nasceu, ele foi preparado para isso. A sua prisão não está nas patas, a sua prisão está na mente. Uau! Sabe? Da mesma maneira, o mundo faz isso com cada ser humano que nasce, vai aprisionando-os na mente, para que eles não saibam jamais o poder que eles carregam. Começa a colocar na cabeça dele que eles não são nada, que eles não são ninguém, e que existe um inimigo muito forte que eles não podem vencer, chamado a morte. Se você acredita que existe um inimigo que é invencível, você está amedrontado o resto da sua vida. E aí, quando nós saímos da primeira infância e vamos para a escola, que deveria nos libertar, o que acontece? Desculpa aí as escolas e os professores, mas existe outra doutrinação. Não pelo mal, mas porque eles também foram doutrinados a nos doutrinar. Já parou para se perguntar por que nas escolas todo mundo tem que sentar em fila? Já parou para se perguntar por que não se ensina empreendedorismo, liderança nas escolas? Se omite. Na verdade, se ensina subserviência. E aí nós crescemos um pouco mais e vamos para a igreja, que deveria ser o lugar de verdadeira libertação. Aleluia. Exatamente na igreja que se consolida toda essa hipocrisia do mundo que nos aprisiona e nos tornam escravos. Porque ao invés de libertar, a igreja aumenta o medo e reforça a doutrina do diabo, dizendo, cuidado, se o diabo não te pegar, Deus te pega. Uau, absurdo. E aí, exatamente, nós nos tornamos um bando de alienados livres. Fazemos algumas escolhas, e são escolhas de fato, mas são escolhas viciadas pelo sistema. O sistema diz assim, você pode escolher o que você quiser, desde que o que você escolha seja exatamente aquilo que eu quero. Nós vivemos nesse mundo falso, esse fake que o diabo criou para nos aprisionar. Só que Jesus, ele veio para quê? Ele veio para nos libertar disso. Amém. E quando ele veio, ele se encontrou com um grupo de religiosos que conheciam muito a Bíblia. Muito, 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 muito. E essa passagem está escrita em João, capítulo 8, verso 31. Ele diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ei, não foi para os leigos que Jesus disse, não. Não foi para os sírios, foi para os judeus que desde criança são doutrinados ali naquela palavra que eles tinham. Eles conheciam o que estava escrito. E Jesus disse, vocês creram em mim? Ótimo. Agora permaneçam na minha palavra e vocês se tornarão verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Veja, eles conheciam a Bíblia, porém a antiga aliança. E Jesus disse, você precisa conhecer a minha palavra. Aquilo é uma afronta para qualquer judeu. Você vai conhecer a minha. Esquece Moisés por um pouco e conheça a minha palavra. E aí você vai conhecer algo interessante. Moisés mostrava o quanto você era escravo. Mas a minha palavra vai mostrar o quanto você é filho de Deus. Aleluia. Como escravo, você não vai para lugar nenhum. Mas como filho, você é livre. Se você conhecer a verdade, você vai identificar a sua natureza. Você vai conhecer a sua natureza de filho. Então você será livre
E se esse filho que vai se libertar aí dentro te libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vou responder a sua pergunta agora. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, a primeira coisa que a gente entende é que a gente, mesmo que estamos nesse mundo, não pertencemos mais a ele. Aleluia. O mundo todo jaz debaixo do poder do maligno. Mas a Bíblia diz que nós nascemos de Deus. E a Bíblia também diz, em 1 João capítulo 5, verso 4, que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, ou que nos leva a vencer o mundo, é a nossa fé. Só tem uma forma de você viver livre de todas essas pressões que estão acontecendo exatamente agora no mundo. É se você viver pela fé. Porém, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela mensagem de Jesus de Nazaré. Aleluia! Que maravilhoso! Pastor, 3 minutinhos, como assim? 1 hora passa tão rápido? Meu Deus! Apóstolo, uma mensagem de 1 minuto para as pessoas. E aí eu queria que você fizesse um resumão, 1 minuto e meio, para falar sobre esse tempo. Se você quiser e puder guardar tudo que eu vou te dizer, guarde pelo menos 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. Vocês terão cada vez mais graça e cada vez mais paz à medida que vocês crescerem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É por meio do conhecimento de Deus, pela palavra revelada, que a graça se multiplicará, que a paz se estabelecerá definitivamente na sua vida. Pois Deus, através do seu divino poder, nos concedeu tudo o que nós necessitamos para uma vida abundante de devoção. Mas essa vida só se manifesta pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por meio da sua própria glória e virtude. Quer ser feliz? Quer ter sucesso? Pronto. Priorize o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Obrigada, apóstolo. Obrigada por essa palavra. Que live poderosa, que palavra poderosa. Quer ser feliz? Conheça o Senhor, o nosso autor, o nosso criador. Conheça essa palavra. Você que não fez o rema, corre, faz a sua matrícula. Rema não se explica, se vive. Que coisa maravilhosa. Eu agradeço a cada um que participou. Apóstolo, um beijo no seu coração. Amo a sua vida. Honro a unção que está sobre você. Tá bom, agradeço a todo mundo aí por mim. A Tereza que está aí nos acompanhando. Francisco, tá bom? E para mim é uma grande honra. Eu estou aqui sempre para servi-lo de coração aberto, sempre. Sou um servo.